fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Glorificado é o nosso Deus para todo sempre. Amém, igreja? Nós te desejamos. Deus abençoe grandemente vocês. Aqui eu quero passar a oportunidade para Cálita louvar o Senhor com os 2 hinos. E no segundo hino eu peço aos auxiliares que recolham a oferta. No segundo louvor, e em seguida estaremos ouvindo a palavra de Deus. Tudo pronto, irmã Cálita? Glória a Deus. Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi.
aprendi a ganhar, perdendo aprendi a subir, descendo doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi, sobrevivi. Não significa nada, tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as tuas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória, só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as tuas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou. Eu sou dono de tudo, eu sou. Prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Descansa.
precisas descansar, já tenho a tua vitória. Só precisas descansar, só precisas descansar. Que o Senhor nosso Deus abençoe grandemente a sua vida e o seu ministério, minha irmã Cálita. Nesse momento eu convido o nosso pastor presidente de honra, pastor José Rodrigues, para estar orando pelas ofertas e pela vida dos ofertantes e também apresentando já o pregador Railson, que vai trazer a palavra de Deus. Vamos então orar, irmãos. Papai do céu, no nome de Jesus, abençoa, Senhor, meu Pai, os ofertantes nesta obra. Rogo a Ti, meu Deus, a Tua bênção por cada um deles e aqueles que não puderam ofertar, mas que a mão do Senhor continue conosco, com eles. Nossa oração a Ti, pedindo ao Senhor, meu Deus, também, que o nosso ministrante seja uma bênção nas Suas mãos. É a nossa oração que fazemos a Ti, pedindo em nome de Jesus. Amém. Vamos então ouvir o nosso ministrante. Glória a Deus. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125, verso 1. Com este verso, eu quero saudar a toda a igreja com a paz do Senhor. E já quero te convidar, por gentileza, Evangelho de Jesus, segundo escrevera Mateus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, por gentileza. Vamos estar lendo o versículo 36 ao versículo de número 44. Evangelho de Jesus, segundo escrevera Mateus, capítulo 26, versículo 36 ao versículo de número 44, por gentileza. Enquanto os irmãos continuam a procurar, quero primeiramente louvar a Deus por mais esta rica oportunidade que Ele me concede, por mais essa rica oportunidade que Ele me proporciona na noite de hoje, para estar primeiramente louvando o Seu nome e também falando de Suas boas novas. Primeiramente quero louvar a Deus, porque sem Ele eu não estaria aqui nesta noite. Quero louvar a Deus também pela vida do anjo da igreja, pastor Enio Rodrigues. Pastor Enio Rodrigues, parece que ele deu uma saída, mas que Deus abençoe também. Eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele também confiara de eu estar aqui nesta noite, assumindo esse microfone para estar pregando a palavra do Senhor. Pastor Enio, Deus abençoe, juntamente com sua esposa e toda a família, em nome de Jesus. Louvar a Deus também pela vida do evangelista, irmão Enéas. É isso? Muito obrigado por ter feito o convite. Foi por indicação, o jovem Lucas Vieira não está presente aqui, mas Deus abençoe também, está na congregação. Foi um dos canais para me estar aqui nesta noite. E o irmão Enéas atendeu o convite do homem, a opção do homem, e fez o convite, e aqui estamos para a glória de Deus. Muito obrigado. Da mesma forma, presbítero, irmão Mateus, muito obrigado também, que faz parte da liderança. Confiar a Deus estar aqui, muito obrigado mesmo, me sinto honrado. Eu tenho humildade o suficiente para confessar. Eu me sinto honrado por estar aqui nesta noite. E se o Senhor Deus me traz aqui nesta noite, eu quero também ser fiel à sua palavra. Louvar a Deus também pela vida do Fábio
fez o convite, colega de trabalho, juntamente com a sua família. Muito obrigado, meu amigo, por ter vindo. Deus abençoe em nome de Jesus. Jovem Charles também, companheiro de serviço. A todos, Deus abençoe, especialmente os jovens, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Deus abençoe a todos os obreiros dessa casa, esse ministério, que Deus possa continuar abençoando para a glória do Senhor. Amém? Louvar a Deus também pela vida do meu pastor presidente, pastor Anderson Ferreira. Deus abençoe também em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 36 ao versículo 44, se eu posso ler. A igreja diz amém. A versão bíblica que tenho em mãos diz assim, versículo de número 36 diz a Bíblia: seguiu Jesus com seus discípulos e chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhes: assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Versículo 38 diz a Bíblia: então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas como tu queres. Versículo 40. Mas, ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: e então, não pudeste vigiar comigo durante uma só hora? Versículo 41. Vigiai e orai, para que não caias em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E afastando-se uma vez mais, orou dizendo: ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Versículo 44, e encerramos a leitura bíblica. Então, retirou-se novamente e foi orar pela 3ª vez, proferindo as mesmas palavras. Amém. Muito obrigado, podeis vos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, como eu disse, eu quero ser fiel à palavra que Deus colocar em meu coração nesta noite. E eu acredito pela fé e pelo Espírito de Deus, que seremos nessa noite edificados mais ainda pelo poder da palavra de Deus. Pois bem, nós estamos diante de um texto, nós estamos diante de um relato bíblico, a qual nos deixa escrito o evangelista Mateus, no capítulo 26, do versículo 36 ao versículo 44, aonde encerramos a leitura sagrada. Acredito eu pela fé que os irmãos já devem ter ouvido alguém falar sobre esse texto, ensinar sobre esse texto, ou até mesmo pregar em cima desse texto, ou até mesmo os irmãos estudando a Bíblia Sagrada já podem ter passado estudando e meditando nessa passagem bíblica. Mas foi nessa passagem conhecida pela igreja que o Senhor Deus me dera a mensagem. Eu quero ser fiel para transmiti-la nesta noite. Este acontecimento acontece tempos antes de Jesus passar pela via dolorosa. O acontecimento que nós acabamos de ler é um acontecimento antes de Jesus passar pela via da crucificação, de Jesus ser pegado pelos soldados romanos, passar pela via da crucificação, subir o monte do Gólgota e ali ser crucificado.
Esse acontecimento antecede este acontecimento da crucificação. E observamos no versículo de número 36, a Bíblia Sagrada dizer: seguiu Jesus com seus discípulos, e chegando a um lugar chamado Getsêmani. Esse Getsêmani era um jardim, que tem por significado prensa do óleo. Jesus chega neste jardim, Jesus chega com alguns dos seus discípulos, e o versículo 36 vai dizer, que Jesus vai dizer para eles: assentai-vos por aqui, enquanto vou para ali orar. Jesus diz para os discípulos que ali estavam com ele: ficai aqui, eu vou mais além orar. A Bíblia Sagrada vai dizer no versículo 37, os discípulos que estão com Jesus nessa passagem, a Bíblia vai dizer que está Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João. Esses são os 3 discípulos que estão com Jesus nesse jardim. A Bíblia Sagrada vai dizer no versículo 37, uma declaração de Jesus aos discípulos que estavam com ele. Jesus vai levantar a sua voz e vai dizer algo para aqueles que ali estavam com ele, algo do íntimo da sua alma. O que que Jesus vai dizer, pregador? Jesus vai levantar a sua voz e vai dizer, a Bíblia diz que ele começa a entristecer e diz que a sua alma ficou angustiada. Então versículo 38 ele compartilha dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema. A versão bíblica que tem em mãos diz: a minha alma sofre dor extrema, uma tristeza mortal. Jesus declara um sentimento da sua alma que ele estava sentindo naquele jardim. Jesus levanta sua voz e diz para Pedro, Tiago e João: a minha alma está cheia de tristeza, está com uma angústia mortal. A Bíblia Sagrada vai dizer que após ele declarar isto, ele vai dizer para eles: permanecei aqui e vigiai junto a mim. O texto sagrado vai dizer, no versículo 39, seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra, e Jesus ora. Após Jesus declarar o sentimento de sua alma para os discípulos, que estava profundamente angustiada, por quê? Porque Jesus sabia aquilo que estava próximo a vir sobre a vida dele, que era a via da crucificação. É por isso que a sua alma estava angustiada. É por isso que a sua alma estava tão grandemente triste. Mas o que eu acho interessante, igreja, é que Jesus, após falar para eles novamente: ficai aqui, velai comigo, Jesus se afasta e novamente ele toma uma atitude. E a atitude de Jesus é ir orar. Aleluia. Aqui eu já começo a aprender com meu Jesus. Eu disse que alguém nessa noite vai ser edificado pelo poder da palavra. Aqui eu já começo a aprender com Jesus. Jesus, em meio à sua situação de angústia de alma, Jesus, em meio à tristeza que superabundava em seu ser, Jesus, ele toma uma atitude. E a atitude de Jesus é ir orar. Nós aprendemos com Jesus o que, irmão Railson? Que a melhor coisa a se fazer, quando a angústia, a tristeza bater na alma, a melhor coisa a se fazer é ir orar. Jesus está nos ensinando, igreja, que a melhor coisa a se fazer quando a tristeza chegar em nossa alma é dobrarmos os nossos joelhos, irmão Mateus, e falarmos com o Papai do céu. Olha para cá, infelizmente, muitas pessoas, quando chegam a sentir dor extrema na alma, de angústia, de tristeza, pelas circunstâncias que a vida traz, muitos tomam muitas atitudes. Quando a dor de muitas pessoas, quando a tristeza chega em suas almas, muitas pessoas por aí tomam atitudes ruins.
Quando a tristeza bate na alma, no fundo do ser, muitos tomam caminhos ruins. Muitos apelam para o suicídio, a fim de aplacarem a sua dor. Muitos apelam em tirar as suas próprias vidas para ver se a dor, se a tristeza passa. Alaramando caiavaçu. Muitos apelam para o caminho do suicídio, de caminhos ruins. Muitos apelam para tentar aplacar a dor, a tristeza de sua alma. Acabam fazendo coisa errada, acabam metendo uma bala em sua cabeça, acabam se jogando na frente de um carro, acabam se enforcando em uma forca. Muitos tomam essa atitude quando a angústia bate na alma, e o intuito é fazer aquela dor passar. Mas eu vou dizer uma palavra para tu glorificar. Nós que somos crentes e servimos a Deus, nós não fazemos essas coisas porque a gente sabe que as coisas vai só piorar. A gente que é crente e serve a Deus, a gente aprende com a Bíblia Sagrada que quando a tristeza chegar na minha e na tua vida, a melhor coisa é ir orar, é falar com Deus, é falar com o Papai do céu. O apóstolo Tiago diz, na sua carta no capítulo 5, no versículo 13: se está alguém entre vós aflito, ore. Se está alguém entre vós contente, cante louvores. E Tiago está dizendo, se alguém está entre vós aflito, ore. Olha a receita que o apóstolo Tiago nos dá: e orar. Ei, nesta noite eu quero levantar a minha voz e dizer para ti e para mim, quando a angústia pelas circunstâncias dessa vida chegar até mim e a ti, vamos aprender com Jesus. Vamos fazer que nem Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: vamos entrar dentro do nosso quarto, vamos fechar a porta e vamos falar com aquele que pode resolver os nossos problemas. Só quem crê que a oração ainda pode trazer consolo, só quem crê que a oração pode trazer consolo. Jesus está nos ensinando a orar. Quando eu observo o texto sagrado, eu vim aqui pregar uma mensagem bíblica. Jesus vai orar. Mas o que eu acho interessante no texto é que quando ele volta, melhor dizendo, quando ele está afasta, ele faz uma oração. A oração de Jesus é esta: ó meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Aí Jesus continua dizendo, vírgula, todavia, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. A oração de Jesus é essa: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Sabe o que eu aprendo aqui? É que a vontade que prevalecia sobre a vida de Jesus não era a dele, era a vontade de Deus Pai. Jesus mostra claramente que a vontade que prevalecia em sua vida não era a dele, era a vontade de Deus Pai. Ei, meus irmãos, a gente aprende também, nós como servos de Deus, como servos de Jesus Cristo, a vontade que deve prevalecer em nossa vida não é a nossa, é a vontade daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. A vontade que deve prevalecer na vida do crente não é a dele, é a vontade de Deus. Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. A gente que é salvo em Cristo Jesus, a gente deve entender sempre que a vontade, os desejos que vão prevalecer em nossa vida não é a nossa, mas é a vontade de Deus. É a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Agora cabe a mim aceitar e entender que a nossa vida não é como a gente quer, não é como a gente quer fazer, mas é como o Espírito Santo de Deus quer fazer e trabalhar
trabalhar em nossas vidas. Jesus está nos mostrando a vontade que prevalece na vida dele. É a vontade de Deus Pai. E essa é a vontade que deve prevalecer em nossas vidas. A Bíblia Sagrada ainda vai dizer, tem pão do céu nessa noite para a igreja. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus faz essa oração. Aí Jesus volta até onde os discípulos estavam. E a palavra de Jesus, antes de Jesus se ausentar deles para ir orar, era a seguinte: ficai aqui e velai comigo. Mas quando Jesus faz a sua oração, ora, e quando Jesus retorna, Jesus encontra os discípulos em um estado, de uma forma, como o pregador, a Bíblia diz, dormindo. Jesus volta e encontra os discípulos dormindo. Jesus disse há poucos tempos antes: ficai aqui e velai comigo. Mas quando Jesus volta, eles estão dormindo. Agora a pergunta é a seguinte: era momento de dormir? Era momento de cochilar? Não, Jesus tinha falado para eles pouco tempo antes: ficai aqui, vigiai e orai comigo. Se Jesus falou para ficar e vigiar com ele, Jesus estava falando muito sério, como sempre falou. A mensagem era essa: não era momento para dormir. Mas a Bíblia diz que os discípulos estavam dormindo quando Jesus voltou. Não era tempo de cochilar, irmão Júnior, Deus abençoe. Mas eles estavam dormindo. Não era tempo para aquilo. Era para estar orando e vigiando. Mas eles estavam dormindo. Eu aprendo algo com a Bíblia Sagrada. Com os discípulos aqui dormindo após uma mensagem tão séria de Jesus. Hoje a igreja pode contemplar algo. Hoje o mundo pode contemplar algo. O que, irmão Railson? Que está acontecendo sinais. Sinais estão acontecendo no mundo inteiro. E esses sinais a igreja sabe o que denuncia e o que aponta. Os sinais que estão acontecendo no mundo estão apontando para a vinda de Jesus. Estão apontando para o arrebatamento. Aleluia, eu escutei 4, 5, meu Deus do céu. Eu vou dizer de novo: os sinais que estão acontecendo no sistema mundial apontam que a volta de Jesus está próxima para acontecer, que o arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. Eu quero perguntar nesta noite: quantos ainda creem no arrebatamento? Só quem ainda crê no arrebatamento, deixa eu ver. Só quem ainda crê no arrebatamento, deixa eu ver. Eu não sei você, mas eu ainda creio no arrebatamento da igreja. Todos nós estamos contemplando, o arrebatamento está para acontecer. E se existe uma coisa que nós como crentes, que nós como servos de Deus devemos fazer nesse tempo, é orar, vigiar e estar mais uma vida no altar e na santidade de Deus. Não é tempo no sentido espiritual, agora mais que nunca, como nunca será, da gente cochilar em nossas vidas espirituais. O sistema mundial aponta a vinda de Cristo. Nós que somos crentes e entendemos que o Cordeiro de Deus está próximo, a gente não pode fazer como esses discípulos, cochilar em um sentido espiritual nossas vidas diante de Deus. Mas nessa última hora, nesse último tempo, eu tenho uma palavra para mim e para ti. Não é tempo de estar como aquelas virgens de Mateus capítulo 25, com as lamparinas apagadas. Agora mais que nunca, a gente com as nossas lamparinas espirituais tem que estar acesa. A gente tem que estar vigilante, orando, porque Jesus vem aí. Agora, meu irmão, é tempo de orar mais, é tempo de se consagrar mais. Eu vim trazer uma mensagem de Deus para todos nós. Nesta última hora, é tempo de orar mais, é tempo de descer mais, é tempo de vigiar mais, porque a vinda de Cristo está próxima.
Não dá para cochilar, não dá para dormir no sentido espiritual. Tem que estar com a sua lamparina acesa. Tem crente com a lamparina acesa aqui nesta noite. Cadê os crentes com a lamparina acesa? Cadê os crentes com a lamparina acesa? Cadê os crentes com a lamparina acesa? Aleluia, 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 aleluia. Já estou caminhando para o final. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus, quando encontra eles dormindo, diz no versículo 41, vigiai e orai. Jesus diz para Pedro antes, melhor dizendo, Jesus diz para Pedro, quando volta e encontra eles dormindo, nenhuma hora pudestes velar comigo? Jesus traz uma palavra de repreensão para Pedro, quando encontra eles dormindo. Nenhuma hora pudestes velar comigo? Jesus estava querendo que eles estivessem em oração e em vigilância. Aí Jesus traz essa palavra de repreensão, nenhuma hora pudestes velar comigo? Aí versículo 41 vai dizer, que Jesus disse para eles, vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Após Jesus dizer isso para os discípulos, Jesus ele retorna novamente para a sua oração. Jesus novamente ele se ausenta dos discípulos. Olha para cá, entenda. Jesus novamente ele se ausenta dos discípulos. E ele faz a mesma oração. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que após Jesus orar novamente as mesmas palavras, Jesus volta novamente até onde os discípulos estavam. A Bíblia Sagrada vai dizer, eu vou ler com a igreja, quando a segunda vez que ele volta até os discípulos, versículo 43 vai dizer, quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Versículo 44, na segunda vinda que ele vem aos discípulos, versículo 44, então retirou-se novamente e foi orar pela terceira vez. Jesus volta até os discípulos e encontra eles novamente dormindo. E foi a segunda vez que ele volta aos discípulos. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que, entretanto, ele vê, olha e volta novamente à oração. Olha para cá. Na segunda vez que Jesus volta para os discípulos, ele não falou mais nada. Jesus não disse mais palavra alguma. Ele viu, olhou e voltou para trás para orar novamente. Na primeira vinda ele falou, vigiai e orai. Nenhuma hora pudestes velar comigo, Pedro. Mas na segunda vinda, ele já não diz mais nada. Aqui eu quero encerrar minha oportunidade. Jesus na segunda vinda não falou mais nada. Veio e voltou. Olha para cá. Jesus, ele já veio na terra uma vez. Todos nós sabemos que Jesus já veio aqui. Mas nós sabemos também que ele vai voltar novamente à terra. João capítulo 14, versículo 18 vai dizer, não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. Ou seja, Jesus vai voltar aqui novamente, apenas vai ficar nas nuvens, mas ele vai voltar aqui novamente pela segunda vez. Na primeira vinda, nos evangelhos vão dizer que ele pregou a mensagem do reino, pregou arrependimento, pregou mensagem de salvação, deixou a missão para nós continuarmos a obra, nós, discípulos, servos do Senhor, a pregar, a anunciar, a propagar a mensagem da cruz, para dizer para os que estão em trevas, vim para a luz, para dizer para aqueles que estão no pecado, se arrependerem e vir para Jesus de Nazaré. Mas eu quero dizer uma coisa para mim e para ti. Na primeira vinda ele trouxe essa mensagem e até hoje nós pregamos. Mas quando ele voltar novamente pela segunda vez aqui, ele não vai vir mais para falar, ei, se põe na posição. Não. Ele não vai vir e vai falar, ei, agora é tempo de se converter agora. Não. Quando ele voltar novamente na terra, assim como ele não falou nada aqui, ele vai voltar e vai ser apenas para o seguinte, levar os seus escolhidos, aqueles que estavam preparados.
Eu vou dizer de novo: Jesus, quando vir pela segunda vez, vai levar quem está preparado. Não vai ser mais tempo de se converter, de mudar de vida. Na segunda vez Jesus vai vir para levar os seus escolhidos. Quem tiver preparado sobe, quem tiver despreparado fica. Na segunda vinda será para arrebatar a sua igreja, os seus escolhidos. Só quem acredita nessa palavra, só quem acredita nesta palavra. Por isso o tempo de se preparar é hoje, o tempo de se colocar na posição é hoje, o tempo de estar com as vestes alvas é hoje, porque quando ele vir, será apenas para levar os seus escolhidos para morar no céu de glória. Agora eu posso louvar ao nome do Senhor, que eu estou pregando para homens e mulheres dessa noite e jovens que estão preparados com a espada do Espírito, com as vestes espirituais alvas. E se Cristo voltar agora, pela fé, a gente sobe, sobe, sobe. Só quem crê nessa palavra, só quem crê nessa palavra, só quem crê nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pastor presidente, o senhor está com a oportunidade. A gente vai esperar o senhor aqui. Deus abençoe. Que o Senhor prospere seu ministério a cada dia mais. Tá bom? Receba o nosso abraço. Presidente. Foi muito bom, não foi, irmãos? Essas mensagens dizendo que Jesus vai voltar é meio complicado para muitas pessoas, né? Porque faz muitas pessoas pensarem. Mas a gente está aqui é por causa disso, por causa da promessa. A Bíblia diz que essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então vamos viver essa promessa, certo? Dormir, acordar e viver essa promessa. Então vamos apresentar aqui Ana Laura Barros Xavier, trazendo aqui os pais. Eu convido os pais Fernando Xavier Marinho e Cíntia Ferreira Barros. Chega aqui. Aleluia. Teve alguns pais que disseram para mim assim: pastor, fala para os meus filhos que já têm tantos anos de casado e não quer ter filho. Eu tenho uma vontade de ser avô ou avó, tá? Eu falei, eu falo, certo? Então a gente casou, meus filhos, a gente casa é para adquirir família, tá? Os pais ficam lá, que hora que eu vou ser avô? Que hora que eu vou ser avô? Pastor Washington, quando recebeu a notícia que a nora estava grávida, a primeira coisa que fizeram foi postar no Face e lá em redes sociais: você, avó ou avô. Então isso é coisa maravilhosa. Então está aqui, né? Eu estava lembrando de Provérbios 22, verso 6, que diz assim: ensine o menino ou a criança no caminho que deve andar, para quando crescer não se desviar dele. Cabe a gente perguntar: por que muitos filhos de crente desviam? Sendo que a promessa de Deus é que eles não vão desviar do caminho. Algumas pessoas caçam muitos argumentos para explicar esse fenômeno, tá? Esse fenômeno. Porém, o que eu deduz do texto ou do verso é que o ensino correto da parte dos pais, ou da forma certa que Deus ensinou, não tem como errar, tá? Não tem como. Se a gente ensinar do jeito que a Bíblia manda ensinar, não tem como. Eu falo por mim. Papai e mamãe me ensinou a ser cristão desde pequeno, e não teve como eu desviar, certo? Fui tentado do mesmo jeito dos outros, passei pelos mesmos problemas,
E até aqui o Senhor me guardou, porque não tem como eu fugir daquilo que Ele ensinou. Tá? Toda vez que acontecia alguma coisa, eu lembrava, meu pai me ensinou. Isso. Então, o sucesso, o futuro dessa criança, Deus está dizendo assim, não vai depender de mim, vai depender de vocês. Então, se vocês não pensaram nisso bem, pensa da agora para frente, tá? Ensinar aqui é o mesmo que inculcar, ou seja, abrir a mente e colocar para dentro. Enquanto que o diabo é correr antes do diabo fazer. Quando o diabo chegar para implantar um sistema mundano, já tem um sistema de Deus lá dentro. É isso que a Bíblia está dizendo, viu, pais? Quando o diabo chegar para implantar um sistema, o sistema diabólico, já tem o sistema de Deus implantado, porque os pais implantou nele. Aí, meu querido, dá tudo certo no nome de Jesus. Mas se o diabo chegar para implantar o seu sistema e tiver vazio, ele implanta mesmo na cabeça. Aí para arrancar, irmãos, é só misericórdia de Deus. Então, já ministrei demais para vocês aqui. Eu quero fazer uma pergunta de praxe, né? Mas que eu acho muito importante. Pastor Fernando e pastora Cíntia, diante de Deus e dessas testemunhas que estão aqui, vocês prometem criar essa criança no caminho, no temor do Senhor? Sim, pastor. Sim. Então, diante da sua confissão, nós vamos apresentar essa criança, Ana Laura Barros Xavier, ao Senhor. Papai, chega aqui. Pega essa criança nos braços. Isso aqui é marinheiro de primeira viagem, vocês viram, né? Ele está... Né? Isso é porque é o primeiro, né? Vamos ficar de pé, igreja? Tá. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós apresentamos aqui essa criança ao Senhor. Está aqui os pais, e que a graça e o Espírito do Senhor esteja na vida deles, para que eles venham ter sabedoria para ensinar essa criança, e nós apresentamos ela ao Senhor, e te peço que o Senhor venha abençoar, o Senhor venha abençoar a vida, abençoar o futuro, dar muita saúde para essa criança. Ela está nos seus braços agora, debaixo de uma cobertura da bênção do Senhor, em o nome de Jesus, amém. Celebra o Senhor com uma calorosa salva de palmas. Vocês podem tomar os assentos, e a gente vai estar aqui tirando uma foto, né? Ou eu quero sair na foto também, ué. Tá? Tira a máscara aí, irmã. Isso. É isso. Vamos pegar aqui essa. Isso. Deus abençoe.